Hoje vamos falar sobre um fascinante período da história da Grécia, o período arcaico, que se estendeu do século 8 até o início das Guerras Médicas no século 5 a.C. Um período de mudanças significativas na política, economia e cultura. Sobre o período pré-homérico, que antecede ao arcaico, já temos vídeo no canal e eu vou deixar o link na descrição. Mas em poucas palavras, foi um período de nascimento, desenvolvimento e declínio das grandes civilizações minoicas e micênicas, sendo que o declínio dos micênicos ocorreu graças às invasões dóricas. O período posterior à queda dos micênicos foi um período obscuro, mas a ideia de Idade das Trevas gregas já foi abandonada. E hoje sabemos que esse obscurantismo se deve à falta de documentos e não a um retrocesso cultural. Outro fator importante das invasões dóricas é a dispersão dos povos da região, fato que fez com que essas culturas se estabelecessem em outras regiões, como o atual território da Turquia. Esse deslocamento é chamado de Primeira Diáspora Grega. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história da Grécia. Os documentos mais antigos que temos acesso após a queda dos micênicos são as obras Ilíada e Odisseia de Homero, que são relatos épicos que combinam realidades de diferentes períodos e mitos antigos. Segundo a lenda, Homero, que era um homem cego, teria organizado e registrado os poemas que até então eram transmitidos oralmente. Eles tratavam da Guerra de Troia, ocorrida séculos antes, entre os gregos e troianos. Esse período foi de transição entre o pré-homérico e o arcaico, que é o que vamos falar hoje. Os gregos não eram compostos por um povo homogêneo, mas de uma grande mistura de povos, que souberam incorporar elementos culturais de outras civilizações, aplicando-os às suas necessidades. Um exemplo disso foi o alfabeto, provavelmente inventado no Oriente Próximo pelos fenícios. Por volta do século 8 a.C., o mundo grego estava dividido em uma série de cidades independentes politicamente umas das outras. E o processo de formação dessas cidades se completou por volta do século 6 a.C., passando de uma sociedade de camponeses e guerreiros para uma civilização centrada na polis. O povo dessas cidades eram submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às mesmas divindades. A economia baseava-se na agricultura e na criação. As terras e rebanhos pertenciam a grandes proprietários, os chefes de clãs, que se diziam herdeiros dos lendários heróis. Além desses chamados nobres, verdadeiros donos das cidades compunham a sociedade grega, os escravos, os servos, os trabalhadores agrícolas livres, os artesãos e os pequenos proprietários. Os miseráveis ou aventureiros, em busca de melhores condições, saíam atrás de novas terras e formavam povoados ligados culturalmente e economicamente à cidade grega de origem. Graças a esse processo de colonização é que o número de cidades gregas aumentou. Inclusive, algumas se tornaram centros influentes da civilização grega. Esse processo pode ser chamado de Segunda Diáspora Grega. Outro fator importante do período foi o armamento da população mais pobre, que começaram a participar da defesa dessas cidades, exigir reformas e reivindicar maior participação nas decisões políticas, fato que gerou inúmeras guerras civis. E para diminuir esses conflitos, algumas cidades, como Atenas, atribuíram a alguns homens o papel de redigir leis. Esses homens eram chamados de tiranos. Eles diziam-se defensores do povo e realmente aumentaram os direitos políticos da população. Mas esse foi um processo que não se aplica a todas as cidades gregas. Temos que lembrar que as polis eram independentes politicamente umas das outras. Esparta, por exemplo, permaneceu com um regime aristocrático. Com isso, é possível concluir que no final do século 6 a.C., as cidades gregas eram muito diferentes umas das outras. As mais conhecidas, sem dúvida, são Atenas e Esparta, dois modelos distintos de organização. A primeira, um exemplo da democracia grega, e a outra, uma cidade militar e aristocrática. E sobre essas duas cidades e o processo de formação da democracia ateniense, eu vou falar no próximo vídeo. Esse tinha o propósito de introduzir o mundo grego, e eu espero que tenha ajudado. Se gostou, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal e muito obrigado a todos.